Não dá pra gente falar de negócio sem falar de confiança. Não dá pra gente falar de negócio sem falar de relação. Então a gente pega a vida do empresário, o negócio dele e entende onde a resenha vai transformar esse negócio dele na jornada. Não esteja ou não fique sozinho. É natural do ser humano se relacionar, Sim. mas é natural também do ser humano se fechar quando está em frente a algum problema ou se sentindo desafiado por algo. O que sustenta um negócio a longo prazo? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje eu recebo um convidado que acredita que os maiores negócios começam de um jeito diferente, pelas relações. Vinícius Cecchinato é cofundador e CEO do Resenha, um hub de comunidades que conecta empresários e executivos de todo o Brasil, transformando o relacionamento em oportunidades reais. Com mais de 20 anos de experiência em negócios e desenvolvimento de pessoas, ele constrói ambientes onde ideias se encontram, conexões acontecem e resultados ganham força. Porque no mundo dele, primeiro se faz amigos, depois se faz negócios. Com vocês, Vinícius Cecchinato. Estou ansiosíssimo por esse papo, desde que a gente conversou lá em Miami. Você tem que conversar no Mel Talk. Eu falei, estou louco por esse papo e aconteceu. Ah, que bacana. Eu que fico feliz aqui, porque, na verdade, assim, eu quero que você me fale tudo sobre o Resenha. Porque pra mim, assim, era algo que já existia, assim, há muitos e muitos anos. Não e é? eu fiquei sabendo há pouco que é super jovem, né? Super jovem, super. Então me fala como você entrou nessa de business, nessa de amizade. Legal. Né? Me fala um pouquinho Bora. de você, Vini. Mel, eu falo que o empreendedorismo ele me escolheu. Eu nunca quis empreender, eu sempre fui aquele cara carreirista, trabalhei sempre com concessionária de veículo, montadora, então grandes marcas, né, Volkswagen, Fiat, e eu fui fazendo carreira nesse lugar e para mim estava tudo bem, né? Eu acho que quando você não tem muita... você vai fazendo uma carreira onde você vai se desenvolvendo, crescendo, assumindo novas coisas. Eu já estava... A minha operação que eu lidava, eu comecei a cuidar muito da parte financeira do banco da montadora. Então, toda a parte de meio de pagamento, carta de crédito, financiamento, eu fui crescendo e aí eu fui cuidando de polos dentro do estado de São Paulo. E para mim aquilo era o que eu... Além de tudo que eu tinha imaginado como carreira. Eu estava super confortável com aquilo, mas tinha algo que me incomodava muito nisso. Pô, tá, e aí? Será que é isso que eu estudei, construí, trabalhei e acabou, né? Uhum. E na altura dos 30 e poucos eu falei, tá, e o que vem depois? E não me parecia que viria algo depois, porque até muitas pessoas até viam isso até como uma ingratidão. Putz, você faz parte, sei lá, de 5% da população que chega num cargo legal. Que E tem como não está satisfeito? E como? Então, assim, eu me sentia mal até de às vezes, entrar nesse looping de não tô bem. Aí, beleza, voltava, vamos produzir. E aí eu comecei a ter aquela síndrome do Fantástico, sabe? Domingo à noite, toca a musiquinha do Fantástico, porque amanhã é segunda. E aí dava aquela bad vibe. Eu falei, pô, tem coisa errada aí. Como que eu tô desmotivado para trabalhar no dia seguinte? Então, eu percebi que aquilo estava sendo mais forte do que eu. E aí começa a jornada do relacionamento, né? do network. A gente vai falar um pouco sobre networking, o que eu acredito sobre network. Eu sou meio avesso ao network, mas aí onde nasce a resenha. O Gabriel, que foi meu sócio na resenha por muito tempo, né, desde o começo da resenha, ele é meu amigo pessoal. Uhum. E a gente começou o nosso primeiro emprego na Volkswagen juntos, tanto o meu quanto o dele. A gente é amigo há mais de 20 anos, nossos primeiros empregos foram juntos. E eu, carreirista, fiz a minha carreirinha lá bonitinho, fui sendo promovido, me desenvolvendo. E o Gabriel, bicho solto, empreendedor nato, esse sim é empreendedor.
foi desbravar o mundão do empreendedorismo, foi dar cabeçada, errou muito, acertou muito. E aí, nesse meio tempo que eu falei, essa minha carreira não é mais para mim, quando eu estava decidido que eu ia fazer algo que eu não sabia o que era, eu falei com muitas pessoas. Então, daí que entra, acho que muito sobre o relacionamento, né? Eu queria saber o que o mundo tinha para mim. A minha ideia era conversar com alguém para que alguém ou me indicasse ou me contratasse. E aí o Gabriel estava muito bem relacionado, ele tinha acabado de vender uma startup de sessão de reclamação de companhia aérea, né? De reclamantes que não entravam em ação, ele comprava essa causa da pessoa. E aí ele estava muito bem no sentido de relacionamento. Eu falei, ele vai ser o meio para algum fim que eu não sei ainda qual é. Mal sabia eu que nessa minha conexão, nessa minha reaproximação com ele, o meio era o fim já. Já né? era. Aí eu falei, Gabi, você não pode me levar para algum desses eventos que você está fazendo na tua casa ou me conectar com alguém, você está muito próximo de fundadores de grandes companhias. Daí ele me chama de Vinoca. Ele, Vinoca, o que você quer? Eu falei, não sei. Eu não sei. Ele falou, vem pra cá, alguma coisa vai rolar aqui. E de fato, empreendedor serial, um faro absurdo para negócio, rolou. Só que o que a gente achava que ia rolar, que ia ser um degrau para alguma outra conexão, o negócio já era ali. Aquilo já era o que está sendo hoje, né? Obviamente que com muita mutação e transformação, mas é ali. Então, quando eu falo de relacionamento, Mel, é muito sobre isso. Converse com pessoas. Eu, por muito tempo, me conformei, achei que era um delírio, achei que era uma ingratidão, achei que estava tudo bem. Como assim? É normal não gostar de uma segunda-feira, é normal não gostar da tua carreira. Não é normal. Não normalize isso. Porque aí você vai virar uma pessoa frustrada por décadas. Vai começar a trabalhar no automático. Sem vontade, é isso. e a Deus produção me livre, cai. ficar produzindo, olhando para uma aposentadoria, sabe? E aquilo me deu uma angústia. E aí a resenha, ela nasce. A resenha nasce muito nessa fagulha, assim, nessa explosão, esse Big Bang. E a gente criou um player de eventos. A resenha, no passado, ela não era o que ela é hoje. Hoje a gente é um hub de soluções para empresários. A gente vai falar no detalhe mais sobre algumas das entregas, mas a resenha ela nasce muito como uma proposta de vamos fazer um evento? Então, esse evento... Era um evento para conectar as pessoas. Isso, exatamente isso. Era exatamente isso. A gente reunia empresários e essa galera ia de uma forma guarda baixa, você está num lugar descontraído, então a gente nunca quis saber de crachá, você... Às vezes a gente estava lá com o presidente, com o vice-presidente, e ninguém sabia quem era quem. E o ponto ali era exatamente esse. No momento leve, num momento descontraído, onde todo mundo com guarda baixa, a gente via as pessoas fazerem negócio. Eu falei, caramba, então aqui existe um negócio. E aí o negócio foi tomando corpo. Quando a gente viu o evento, ele já era algo onde as pessoas queriam ficar e participar mais vezes. Então eu chamei a Mel para um evento e eu não chamava mais a Mel. A gente tinha essa inteligência, essa engenharia relacional. Por que eu não chamava mais a Mel? Eu queria que outras pessoas fossem impactadas por esse meu evento e quem pagava a nossa conta no fim do mês, Mel, eram os patrocinadores. A gente nunca cobrou bilheteria nesses eventos. Então as pessoas elas iam como convidadas e não voltavam mais intencionalmente. E aí chegou, às vezes esbarrava com a Mel em algum lugar, ela falava, Vini, eu fiz alguma coisa de errado no teu evento? Eu quero ir de novo. Por que vocês nunca mais me chamaram? E aí a gente começou a entender que se existiam seguidores, e não seguidor de rede social, mas seguidor de propósito, aquilo era uma comunidade. Porque comunidade, quando a gente fala sobre o conceito comunidade, nós aqui todos podemos montar uma comunidade, desde que a gente tenha o mesmo propósito, que a gente esteja movido pela mesma coisa. Então, e assim, até te cortando um pouquinho, porque antes tinha aquele ditado, negócios, amizade à parte. É isso. Mas vocês trouxeram o oposto disso. Isso. Né? Vocês vieram com esse olhar diferente, falaram assim, não, vamos fazer amigo? E daí o negócio acontece. É muito sobre isso, Mel, porque não dá pra gente falar de negócio. Muito legal você trazer isso. Não dá pra gente falar de negócio sem falar de confiança. Não dá pra gente falar de negócio sem falar de relação. Porque a gente não... por mais que a gente fale de B2B, a empresa que compra de empresa. Beleza, mas eu não vou pegar um cartão CNPJ aqui que vai se relacionar com um cartão CNPJ aqui. Não. Tem uma pessoa tem aqui. Pessoa. Né? Então, por mais que a gente fale de empresas grandes e negócios milionários, tem alguém por trás. E é muito mais fácil e muito mais seguro quando eu faço um negócio com alguém que eu confio, com alguém que foi endossado por alguém, com alguém que eu tenho uma história em comum, seja de alegria, seja de coisas leves, seja de troca. Então, daí nasce essa verdade absoluta, que nada mais é do que algo muito simples, né? Dificilmente eu abro a porta da minha casa para quem eu não confio, para quem eu não gosto, para quem eu não tenho minimamente algum apreço. Então, quando a gente começa a falar, por que eu vou fazer negócio com tantas opções que eu tenho no mercado, sendo que eu posso fazer negócio de quem eu conheço mais intimamente ou mais próximo? Daí nasce essa nossa assinatura,
primeiro se faz amigos, depois se faz negócio. Não, isso reverberou, Sim. assim, magicamente, né? Eu acho que assim, que até, que nem eu comentei com você, eu achei que o Resenha já tivesse, assim, Não é? muitos anos, né? E você me falou que tem apenas 5 anos. Nem 5 completa, a gente completa 5 em novembro. Então, 4 anos e meio, eu acho que é a vida aí. Você vê a potência que ele veio, né? E assim, esse movimento que vocês criaram. Isso. E estão... E você agora, né? Sim. Hoje você sozinho? Sozinho. Na verdade, hoje eu tenho... A gente era em 3, era eu, o Gabriel e o Eduardo Picarelli. O Eduardo Picarelli é diretor de marketing da Heineken. E ele também estava nesse mesmo bichinho que tinha me picado. Uhum. Ele é muito feliz na Heineken, mas tá aí é o que vem depois, né? Porque a carreira corporativa ela tem um prazo, né? Sim. Então, um diretor de marketing ou ele vai virar CEO em dado momento, ou ele vai virar consultor, vai virar board. E ele falou, cara, eu sei que vai chegar um momento, não sabemos como, né? A bola de cristal não tá em dia, vai chegar um momento que eu vou sair desse mundo. E o que eu quero da minha vida? Então a gente aproximou o Edu da nossa relação e viramos nós 3 os sócios da Resenha. E em dado momento do ano passado, o Gabi, empreendedor serial, maluco por negócio, entendeu que a jornada dele em ciclo na Resenha tinha se encerrado. E aí o Edu falou, não, aqui tem coisa pra caramba ainda pra acontecer. Eu acho que a gente não tá nem no começo. E é o que você falou, é muito prematuro ainda, muito jovem. E aí o Gabi tá vivendo ali, tá empreendendo. Daqui a pouco deve sair alguma novidade aí, estamos ansiosos para. E eu e o Edu continuamos. Então hoje a composição societária é eu e o Edu. Você e o Edu. E o que você vê que mudou de quando vocês começaram para hoje? A gente, Mel, como eu falei para você, como a gente era um lugar de evento, né? Por isso esse nome Resenha, algo muito mais leve, solto e descontraído, a gente não tinha um compromisso com entregas. Eu tinha só que pôr um evento de pé e um time muito bom por trás e muito pequeno, garantindo que a gente fizesse um evento de qualidade, porque eram pessoas muito relevantes e exigentes, né? Então, a gente começou a fazer eventos muito legais, mas eu não tinha nenhum compromisso com essas pessoas. A marca patrocinadora, ela tinha algumas entregas que ela fazia durante o evento e acabava ali. Então, a nossa entrega, ela tinha começo, meio e fim durante o evento. Quando a gente começou a perceber que a gente virou uma comunidade, e foi uma virada de chave muito natural, aí eu tenho uma relação com esses meus clientes de ciclos. Então, eu tenho relação de anos. Eu tenho hoje membros que estão indo para 3º ciclo já. Então hoje eu posso ser sócia do Resenha? Pode ser. A gente tem um programa de membership que o cliente ele paga um plano anual e aí durante esses 12 meses a gente tem pontos de contato. Evento que antes era tudo da Resenha virou um ritual. Então hoje evento é uma das 17, 15 entregas que eu tenho para o meu membro. Eu também tenho essa parte social, networking leve, porque a gente não abandonou as origens, eu acho que é algo que diz muito sobre quem somos, mas a gente virou um player de comunidade muito além do que uma comunidade simplesmente uma confraria, que hoje eu falo muito sobre isso, que virou uma paleteria, a nova paleteria mexicana, né? Sim. Tem comunidade, confraria, e eu acho muito legal. A conscientização sobre comunidade nos dias de hoje, eu acho que é muito legal, porque aí quando eu vou falar com você ou com qualquer um aqui sobre comunidade, não é uma coisa estranha. Não. Mas o que a gente faz hoje é muito mais voltado para a solução. Então a gente pega a vida do empresário, o negócio dele, e entende onde a Resenha vai transformar esse negócio dele na jornada. Então a gente tem uma métrica que chama ERN, que é Efeito Resenha no Negócio. Legal. O efeito Resenha no negócio, Mel, ele é muito sobre isso. Eu conheci a Mel tem uma empresa e a Mel, a gente faz um raio-x, uma anamnese de como está o negócio da Mel. E aí, na jornada, eu vou acompanhando os milestones da Mel. Como a gente está fazendo e contribuindo através das nossas soluções para que o negócio da Mel evolua. Então, quanto a Resenha pode transformar o teu negócio. Então, a nossa premissa é muito mais sobre solução do que todo mundo num oba-oba participando de uma comunidade só pelo evento, sabe? O evento acaba sendo uma consequência, uma entrega, um jeito de eu entregar alguma coisa, aí eu ponho a roupinha de evento, mas é uma outra entrega, é muito sobre isso. E nós nos conhecemos em Miami, né? Lá no Beer Nation. Eu já tinha ouvido falar do Resenha, né? Já tinha ouvido falar do Vini, mas foi lá em Miami que a gente acabou se conhecendo. Foi no evento do Talks? O que foi? Foi em 2 atrás, foi em 24. Eu lembro que eu te conheci lá e aí me falaram sobre quem você era, eu já corri lá para pesquisar, falei, nossa, que legal, não sei o quê. Aí nós nos vimos de novo no ano passado, no de 25, e aí você falou, Vini, nós vamos gravar, eu quero te convidar, não sei o quê. Eu falei, putz, meu, que legal, nossa, que honra, vamos ver. E aí no final do ano você veio pro aniversário de 4 anos da Resenha. Que foi, nossa, pois é, assim, eu achei gigantesco o evento que vocês fizeram, assim, eu fiquei, de verdade, eu fiquei assim, boquiaberta
Que Vamos bom. falar assim, né? Pela qualidade das pessoas que estavam lá, Isso. né? E pela qualidade do evento que vocês entregaram. E, assim, tantos empresários, tantas empresas juntos de vocês. Você sabe quanto de dinheiro vocês movimentam ali? Se eu somar todo mundo que está no meu ecossistema, o que cada um fatura, dá 24 bilhões. Uhum. E o que a gente já promoveu de negócio dentro da minha casa, se eu tivesse, por exemplo, olha lá, já está me dando uma coceira aqui. Se eu tivesse um percentual disso para eu ganhar, entre clientes que fizeram negócio, é 50 milhões de negócio ali dentro. É uma grana que rola. Não, e assim, e pessoas, né, com o Pessoas. mesmo propósito, Com o mesmo você falou, propósito. gente que tá junto ali porque quer crescer business, porque quer evoluir pessoalmente, quer fazer a diferença no mercado. É isso. E você, hoje, o que é o diferencial que você entende do Resenha para com as outras, os outros grupos? Vai, Legal. vamos falar assim. Mel, eu assim, sem fazer um jabá e um pitch, mas eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre os pilares que a resenha ela tá sustentada, né? Então a gente é sustentado por 4 pilares. O primeiro deles são conexões, que é algo que a gente faz intencionalmente, ou, putz, a Mel conheceu o João, então eles se conectam, então a gente tem e não tem controle sobre isso. Então são conexões, conteúdo de alto valor, então a gente sempre promove, muito parecido com o que o André faz lá na Talks, a gente sempre promove encontros conteudistas para que as pessoas saibam que estão falando de assuntos disruptivos que às vezes eu não tenho acesso na minha empresa. Seja sobre AI, seja sobre mercado, seja sobre futuro. O Candreva é um cara que fala muito aqui com a gente também. Maravilhoso, Né? Ele é maravilhoso. Então a gente tem conexões, conteúdo de alto valor, acesso. Acesso é quando eu pego na mãozinha e levo essa galera para grandes companhias. Então a gente estava na Le Creuset semana passada, na quinta-feira, que foi a mais recente, por isso que eu lembro. Então, eles são recebidos por um executivo do alto escalão da companhia, CMO, CEO, algum C-level ali, presidente, vice-presidente. Eles recebem a nossa galera, fecha a porta da sala. Então, a partir desse momento, a gente rola dados sensíveis, a companhia traz estratégias, erros, acertos, se é uma empresa grande, tipo Rede TV, Mercado Livre, faz um tour guiado, então eles conhecem os bastidores do negócio e ouvem e têm a oportunidade de falar do teu negócio para um executivo desse alto escalão. Então, assim, esse cara invariavelmente dá uma dica, dá um direcionamento. Então, através desse acesso. Então, conexões, conteúdo de alto valor, acesso e direcionamento estratégico, que é o quarto e último pilar, que é quando, como a gente falou agora um pouquinho antes de começarmos o papo aqui, que é quando eu reúno numa mesa um empresário meu, um membro da minha comunidade, com um dilema dele ali, seja de qualquer natureza, e eu trago outros executivos e empresários para discutir aquilo. É um Porque às vezes a gente service. está lá dentro do problema e não enxerga Não como enxerga, sair, né? Mel, não enxerga. Eu falo por mim mesmo, eu falo que eu vivo isso, é quase que um médico receitando um monte de coisa e sofrendo desse mal dentro de casa. Por que você comentou isso? Por que você Mel, comentou eu falo... isso de estar sofrendo e estar com esse novo olhar? É isso, eu sempre falo quando eu estou conversando sobre o que a gente faz, né? É muito complexo quando eu vou explicar a resenha para alguém, sabe? Eu tenho que dar alguns passos para trás e explicar, mas eu sempre concluo falando, não esteja ou não fique sozinho. É natural do ser humano se relacionar, Sim. mas é natural também do ser humano se fechar quando está em frente a algum problema ou se sentindo desafiado por E algo. você acha que por julgamento a gente tem um pouco de Mel, receio de estar dividindo sim, isso? é por julgamento, é por insegurança, é por uma questão de, putz, eu vou ser colocado como alguém inferior, ou eu vou ser apontado, Putz, como que você não viu pessoas vão isso, ver tava meu na sua erro. cara? Exatamente. Então, quando eu promovo isso, não esteja sozinho ou não fique sozinho, eu tava tomando algumas decisões sozinho. Eu falei, caramba, das 8 às 18 eu prego isso, das 19 à meia-noite eu cozinho sozinho. Então, assim, obviamente que a última decisão, a assinatura, é sua. Você não vai poder nunca delegar e transferir responsabilidade. Mas é muito diferente quando você tem a oportunidade de conversar com alguém. Putz, mas você já passou por isso? Já, Vini. Putz, foi assim, assim, assado, eu fiz assim. Putz, caramba, não tinha pensado nisso. Ou a Mel não passou, mas o outro vai trazer uma coisa que a Mel ainda nem viveu, mas já ganha aquele comportamento, sabe? E eu falei, caramba. E aí eu comecei a trazer pessoas mais próximas de mim, no sentido de, viu, eu preciso entender o que fazer. E aí eu percebi que, viu, ficar numa caverna, ele é legal para você refletir, para você criar coisas novas, mas para você viver o dia a dia é solitário. E o mesmo que eu prego e estava me doendo, a maioria do empresariado hoje vive, meu. Tem um dado muito recente do Sebrae que só o ano passado, agora em 25, a gente teve mais de 5 milhões de CNPJs abertos no Brasil.
Quantos desses empresários que abriram suas empresas no ano passado, se elas estão abertas ainda, hoje não estão dando essa cabeçada na parede? Será que eu vou pro A ou pro B? Será que eu contrato 10 ou mando embora 5? Será que eu compro um negócio de 100 ou de 20? E aí quando você fala, pô, por que você não... Ah, mas onde que é o ambiente seguro? Daí do Amigos. Onde é um ambiente confiável? Porque eu não posso sair abrindo o meu negócio, e a gente trata de dados sensíveis, de problemas de muitas naturezas, né? Ético, tributário, trabalhista. Eu não posso levar esse problema para qualquer mesa. Em que mesas que você está discutindo o teu negócio? Então, quando eu percebi que a gente tinha a possibilidade de construir um ambiente seguro, eu começo a olhar para essas pessoas que estão aí fora. Onde você está falando do seu negócio? Com quem você está falando? A maioria não está. E quando está falando com... Eu falo que são as piores pessoas, né? Não piores no desqualificado. Mas ou é a esposa e o esposo, que está no mesmo barco que você, então eles vão sempre tentar preservar o seu core financeiro, a sua saúde mental. Tem dificuldade de ter um outro olhar. Ou é um sócio que também vive do mesmo negócio que você. Então assim, mas eu converso. Com quem que você conversa? Eu converso com a minha esposa, com o pastor da igreja, com o padre ou com o meu líder espiritual e com o meu sócio. Putz, que legal que você tem alguém para você conversar, mas eles não vão... Eu sou casado, eu tenho referências religiosas e eu tenho sócio. Eu sei que conhecendo todos esses três, eles não vão ter a condição de me ajudar, porque indiretamente eles são parte do problema. Então, eu preciso estar inserido em ambientes que eu tenha pares. E a resenha, ela promove isso. Legal. E o resenha quer ser o maior ou quer ser o melhor? Qual que é a visão de vocês para se mostrar para o mercado? Legal, Mel. Quando a gente fala assim, né, de superlativo, putz, para onde estamos indo, o que eu quero mesmo, e não é clichê nem demagogia, eu quero que o impacto que eu transforme, né, esse efeito resenha no negócio, o impacto que a gente faça, né, quando falo eu, tô falando em nome da resenha, na vida dessas empresas seja significativo. Eu não sei te falar em volume, porque às vezes eu tenho uma base com, sei lá, 300 membros na minha comunidade, mas eu não estou conseguindo impactar nem metade deles. Hoje você tem quantos membros? 180. 180 membros, gente, bastante. É gente. E a maioria deles vem com sócio no pacote, vem com dependente, então a gente sempre abre algumas concessões ali no negócio para que a comunidade sempre esteja redonda. E são dores diferentes, são tamanhos diferentes, são negócios diferentes, então ela é muito... diversa, sabe? Tem de tudo um pouco. E daí dentro do resenha, vocês têm algum outro viés, algum outro bracinho assim diferente, que também faz parte do grupo? Temos. A Resenha Company, Mel, como empresa, né, quando a gente fala de CNPJ, se você puxar lá o CNPJ da Resenha, é Resenha Company. E o que tem de soluções dentro do Resenha Company? A gente tem o Resenha Group, que é essa comunidade, que eu falo que é o carro-chefe, porque é onde mais nos demanda, é aquele filho que a gente mais tem que dar atenção, porque ele está em desenvolvimento franco. E tem outros braços que a gente olha muito no viés educacional, no viés que a gente possa transformar alguma pessoa que ela não está na minha comunidade. Então eu tenho um braço de educação, então, que são imersões. A gente vai tirar agora, começa a vender amanhã a nossa imersão de marketing, que é com o diretor de marketing da Heineken, meu sócio, e diretor de marketing da Unilever. Eles criaram um produto de marketing pro empresário, isso é muito legal. Porque é uma metodologia prática. Eu vejo um cara da Heineken falar de marketing, mas ele tem budget infinito. Ele faz o que ele quer no marketing da Heineken, né? Então ele queima a grana. Como que eu vou levar essa vivência pro empresário? Então a gente criou um programa... Outra realidade. Às vezes ele tem R$2.000 para investir num tráfego pago. E a gente vai fazer a nossa língua falar com esse cara aqui. Legal. Então a gente está lançando esse programa agora. Imersão de outras frentes, cultura, vendas, então toda a parte educacional, a comunidade, consultoria de comunidade, isso é algo muito legal, Mel, porque as empresas, elas cada vez mais, por isso que eu falo, né, que a nova paleteria mexicana, cada vez mais elas estão atentas ao que é comunidade. Então, às vezes, eu não estou no momento de ingressar numa comunidade, mas eu preciso saber que o meu negócio ele pode ser também uma comunidade. Putz, mas vamos, sei lá, falar de uma academia de bairro. Academia de bairro, ela pode ser uma comunidade? Pra caramba! Se eles criam um ritual onde fora tudo aquilo que eles vendem ali, né, de serviço, de prestação de serviço como uma academia, eu criar um lugar onde essas pessoas possam competir entre si, eu premiar, eu criar um lugar saudável onde eles tenham um valor mais barato para comprar num outro parceiro um produto voltado à saúde. Então, quando eu começo a trazer pessoas que já estão na minha base e começo a promover para elas algum diferencial por estarem pertencidas a algo,
eu tenho uma comunidade. Então essa consultoria, que chama My Community, é quando eu pego qualquer negócio, e quando eu falo qualquer negócio mesmo, eu consigo transformar ele num conceito de comunidade para que ele olhe para a base dele de clientes e aumente o LTV para que esse cara consuma mais dele, para que esse cara volte, para que esse cara recomende. Então, tudo isso que a gente entende hoje de conceito de comunidade, ele respira aí no nosso ecossistema. Então, a resenha a company, todo mundo acha que a resenha e o resenha group é uma coisa só. Tem muitas coisas, muitas camadinhas muitas frentes ali. aí, Muitas frentes, que legal, que bacana. Mas sempre aí com o intuito, né, de promover sempre. A evolução de quem está com vocês. Sempre, sempre. Isso aqui é bacana. E Vini, faria diferente algo que você entende que não tenha sido tão legal assim? Faria. E talvez quando a gente conversar daqui um ano, a gente vai ter mais coisas para falar sobre isso. Porque eu acho que é muito sobre isso. Verdades absolutas, Mel. A gente é muito apegado, e eu acho que é intrínseco ao ser humano, eu fiz algo e deu certo. Eu nunca mais quero olhar para a alternativa minimamente do lado. E às vezes ela é muito mais valiosa ou assertiva do que essa que deu certo. E eu falo isso muito por mim. A gente se apegou muito a coisas que vinham funcionando e que às vezes já nem fazia mais sentido. Sempre deu certo assim, vou continuar fazendo assim. Sempre deu certo assim, vou continuar fazendo assim. Então, o momento fica descasado, o teu discurso, ele não tem relação com o que está acontecendo na prática. E aí você começa a entender que tá tudo bem eu dar 2, 3 passos para trás. Okay. Tá tudo bem eu fazer alguma movimentação onde mas antes eu precisava de 7 áreas para... Não, tudo bem hoje eu precisar só de 3. Eu vou conseguir garantir uma qualidade? Vou. Eu vou conseguir garantir Vou. Então, beleza. Por que eu estou crescendo desse jeito sem ser o momento? Eu acho que a grande batalha, né, do empresário com ele mesmo na frente do espelho é que ele tem a visão. E quando a gente fala de visão, Mel, é aquilo ali que você me perguntou. Onde você se vê daqui a tanto tempo? O que você acha que você vai ser a melhor, a maior e tudo mais. Para eu ter a minha visão, que é no futuro, eu preciso ter várias conquistas e acertos ao longo do caminho. E aí eu tô querendo viver o hoje, dentro da minha visão do futuro, achando que hoje eu já tenho que estar magnânimo, eu tenho que estar enorme, eu tenho que estar com operação em 8 estados do Brasil, e aí todo mundo que vem assediando, eu quero sim pra você também, sim pra... Meu, e aí você não tem braço, e aí você não tem cabeça, você não consegue... Você começa a penalizar o feito, o que tem que ser feito. Você começa a penalizar aquilo ali que era aquilo que me criou, aquilo que me estruturou. Então, quando a gente fala sobre visão, é muito legal. Todos têm que ter um planejamento de médio e longuíssimo prazo. Mas nunca se esqueça de que tudo que você está fazendo aqui pode ser mutável. E não se amarre nisso. Então, é muito sobre isso. Você falou de se olhar no espelho. Tem um momento aqui do Mel Talking que a gente pede, que eu peço para que o guest se olhe no espelho e converse com ele. E passe uma mensagem. É você ali enquanto perfeição ali de business, tudo, você do futuro conversando com você hoje. Qual que é o recado que você passa para você do futuro passa para você hoje? Mel, quando eu me olho no espelho, quando eu vejo esse cara que tá sem cabelo, mas é provisório, tá? Vai crescer. Espero, se eu não fui enganado, vai crescer. Quando eu olho pro espelho, eu falo para esse cara aí que ele tem que falar com o máximo de pessoas possível. Todas as vezes que ele se fechou para algo, achando que fazia parte do processo, teve indícios de que tudo aquilo que ele acredita, ele precisa compartilhar. Então, não esteja sozinho, saia da caverna. O ser humano ele foi feito para que ele se relacione mais, para que ele troque mais, para que ele ouça mais, para que ele escute mais. O simples fato de você falar, como eu tô falando agora, olhando para mim mesmo, eu tô ouvindo coisas que aqui dentro da minha cabeça eu não estaria ouvindo. Então assim, fale mais, verbalize mais, externalize coisas que você precisa, porque a gente tem um péssimo hábito, como a Mel bem falou agora, de achar que vai ser julgado, de achar que vai ser diminuído e acaba sofrendo sozinho. Então, esteja em ambientes que mudem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, para que você consiga evoluir constantemente. Concordo. Vocês já estão hoje em quantos estados? Operacionalmente falando, Mel, a gente está enraizado em São Paulo, aqui. Tá. A gente é muito forte em São Paulo, capital, e Grande São Paulo, então a gente tem uma galera daqui. Mas a gente tem um programa chamado Resenha On Tour, que foi o que a gente fez em Portugal ano passado. Foi o primeiro flerte que eu tive com o André e com o BR Nation, que a gente pega a nossa galera daqui e leva eles para viverem alguma coisa transformadora em algum lugar. Então a gente faz isso muito em grandes capitais aqui do Brasil. E é uma jornada onde a gente leva essa galera, então eles vivem
desde da programação durante o dia, uma visita em alguma empresa, um papo com algum executivo de lá, alguma coisa assim. À noite a gente faz um evento social para que essa galera se relacione entre si e se relacione com a base de lá, porque é um evento sempre meio a meio. Então a gente tem a nossa galera e a galera daquele lugar. Sempre sou recebido por algum empresário executivo do lugar, então ele tem a galera dele para levar. Então é uma troca muito, muito sadia. O ano passado a gente teve em Portugal e em Miami, o André nos recebeu, a gente levou 7 ou 8 membros daqui. Aliás, você conheceu a Emily lá, né? Conheci Foi a Emily que você conheceu lá. E aí a gente levou uma galera daqui lá para que eles conheçam tudo que a gente viveu lá, fomos na Oakberry, enfim, fizemos um pouco do que a gente faz aqui, né, levar em visitas imersivas em grandes companhias e muito relacionamento. Então hoje, quando a gente fala onde a resenha tá em tudo que é lugar. Mas operacionalmente falando, a gente está muito centralizado aqui em São Paulo, e esporadicamente quando a gente faz esses on-tours aí. Que tem visão de expandir para, né, mais tem, para outros estados ou não? O pessoal viaja, vem para cá? Tem muito, e isso é uma das coisas que estava me incomodando muito quando eu falava, caramba, eu ainda não consegui tirar isso do papel. Então a gente tem alguns parceiros em Curitiba, alguns parceiros... não conseguiu tirar do papel, mas não tem nem 5 anos. É isso, foi isso, meu, é exatamente isso. É muito bom você repetir já isso pra grande, mim, porque eu já me acalmo de novo. E aí eu ficava nesse looping maluco de como assim, eu tô negando algumas coisas que me assediam, putz, vem pra cá, franquia, vou criar uma franquia tua aqui, deixa que eu toco, você sou sócio operador. Quando você olha pra negócio... Você gosta de franquia? Não, eu gosto do conceito, eu acho que a gente tem cases fantásticos, inclusive dentro da comunidade, de pessoas que levaram o negócio delas para um lugar fantástico. Para a resenha, eu confesso para você, já tirando minha roupa aqui, que eu ainda não achei um modelo ideal de como franquear isso. Não que a resenha esteja personificada em mim ou em alguém do meu time, não vivemos mais isso, mas eu acho que ainda a gente tem muito que arredondar da nossa operação aqui para começar a entender. Para eu falar de expansão, eu tenho que criar algo replicável. Sim. E eu não acho, e real confesso, eu não acho que hoje a minha operação é replicável ainda. Entendi. Tem ajustes que eu preciso fazer operacionalmente falando para que eu consiga seguir expandindo. Então esse é uma das metas aí da resenha. E esse era um dos motivos que eu ficava me cobrando além da conta, sabe? Como assim? Não, como eu preciso ter 8 pessoas no time falando de expansão, mas se você não tem nem a expansão, você já tem pessoas, sabe? Então é muito contraditório e você fica apegado àquela verdade, né? Então, beleza, vamos respirar, vamos falar de expansão, não vamos deixar o assunto na gaveta. Vai acontecer. Só não precisa ser agora, né? Não precisa ser com pressa. E nesse ritmo, é isso. É muito sobre isso. É tudo no seu tempo, tudo né? Tudo no seu tempo. Falando no seu tempo, tem tempo para curtir o filhão, para curtir a esposa? Como é que você faz para relaxar, dar uma desligada? Então, porque é uma correria, né? É muito sobre a entrega. Eu falo que eu me policio muito, porque eu tava... O celular, né, por mais clichê que pareça, o celular ele é um aliado maravilhoso, tecnologicamente falando, mas ele é um vilão, né, da família. Porque eu me peguei por muito tempo jantando ou almoçando com a minha família, o celular em pé aqui, e eu vendo mensagem. E aí eu comecei a perceber que aquilo é muito nocivo, é muito ruim, e eu comecei a perder a autoridade, porque às vezes eu falava pro meu filho, vamos viver esse momento. Não, mas peraí, você estava no celular até meia hora atrás, como assim? Eu falei, putz. Lidere pelo exemplo. Aí pegou malzaço. Então, assim, não sou o modelo ideal ainda, eu estou em evolução e eu acho muito legal falar sobre, mas é algo que a gente tenta equilibrar. E quando eu tô com eles, eu quero estar com eles, sabe? Então eu me policio muito para estar com eles. As nossas jornadas, né? Eu, minha esposa e meu filho, a gente tem uma agenda muito maluca, então as nossas jornadas elas são muito desencontradas. Então quando a gente se encontra, mesmo morando no mesmo teto, dormindo e acordando no mesmo lugar, eu falo que às vezes eu saio de casa, meu filho está dormindo, eu volto, ele já está dormindo, mas mesmo assim a gente procura momentos onde a gente seja só a gente. Não, isso é importante, né? Você ter momentos ali da essência de vocês, momento em que realmente vocês estão conectados e não tem o celular atrapalhando. E não tem o celular. É um grande vilão. Pelo menos para mim ele é um grande vilão. Ajuda também, né, na produtividade, claro. Maravilhoso. Hoje eu trabalho, acho que 70% do que eu consigo entregar tá ali nele. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tô precisando voltar para a vida real, pai de família, esposo e tudo mais, é um vilão. E você falou uma coisa bacana, né? Porque assim, hoje em dia, tecnologia e IA cada vez mais, né, chegando em voga e tudo acontecendo também com IA mesmo, né? Você liga para uma empresa, quem vai te responder vai ser o IA, não vai ser uma pessoa, né? Mas o resenha traz essa de olho no olho. Olho no olho. Né? Vem fazer um amigo,
vem conversar, vem exercitar, né, esse teu senso de humano. Humano, de se relacionar de com alguém. De se relacionar. Não, e isso é muito bacana, porque a gente tá perdendo, né? Tá perdendo, Mel. E a gente, aqui na resenha, a gente reluta muito para isso. Hoje o nosso atendimento, ele é 100% humano. Obviamente que, putz, Vini, a gente pode trazer uma solução onde a confirmação de presença para dado evento pode ser por deve. Ok. Porque é rápido, é prático. Às vezes o empresário ele tem meia-noite para responder. Não vai ter um humano meia-noite para confirmar a presença dele. Então tem coisas que sim, mas tem coisas que eu não abro mão, que é muito sobre isso. A pessoa que nos procura quando... você tem que ir na resenha. É sempre assim. Hoje nosso maior canal de aquisição é Member Get Member. Então a Mel é minha membra da comunidade e aí, eventualmente ela vai convidar a Emily, por exemplo. Você tem que ir no evento da resenha porque é muito legal, é um ambiente muito leve, eu não vou te falar nada, você estar ali, você vai entender. Quando essa pessoa chega lá, ela fala, que resenha, o que é isso, né? Então, o nome já é leve, o nome já te dá a entender que vai ser alguma coisa que vai ser legal, que não vai ter aquela coisa engessada do crachá, do pitch, do conteúdo que tem que ser altamente verticalizado. Existe, mas o core do negócio tem que ser leve. Quando eu falo leve, é ligado a gente, é ligado a toque, é ligado a olhar, é ligado a abraço. Hoje, quando a gente pega todos os nossos criativos, vídeos institucionais, eu acho que, sei lá, depois a gente pode fazer até essa conta. 40% dele é alguém abraçando alguém, sabe? E é tão automático que a gente nunca brifou alguém da captação ou nunca brifou o marketing porque é muito vivo, né? Então a gente não pode abrir mão disso. Eu vou lutar até quanto der e eu não sou aquele cara da revolução das máquinas, eu acho que eu uso muito inteligência artificial, eu acho que a gente tem que usar isso e tem muita oportunidade para tudo, para projeto, para muita coisa, mas o core do nosso negócio eu vou lutar até o fim para que seja isso aqui. Maravilhoso, maravilhoso, porque a gente precisa disso e cada vez mais vai ficar escasso. Exato. Então, quanto mais vocês conseguirem manter, sim, né, acho que os números, né, que a gente falou agora há pouco, acho que trazem essa confirmação do que vocês vivem, né? É isso. Algo leve, vamos conversar com um amigo, no bate-papo, não. Poxa, tive uma ideia, vamos trocar ideia e quando você vê, nasceu um business. É isso. Eu conheci a Emily através de você, assim e tal, e surgiu o High Mind, que tem a ver daí também um pouquinho essa parte de saúde mental daí com o Mel Talk. Vocês têm pessoas de muita qualidade lá, né? Olha, como que você faz essa peneira? Então, porque assim, deve ter mais gente querendo entrar do que vocês aceitando. Essa curadoria é algo muito louco, Mel. Sabe por quê? Quando a gente fala de comunidade e quando a gente fala de promoção, né? Como eu promovo a minha comunidade, ela é muito... Você vai ver pouco conteúdo nosso divulgando algo. E a resenha, ela cresceu de uma forma muito orgânica. Quem está lá dentro e foi impactado positivamente por alguma coisa, seja, conheci um sócio, conheci um fornecedor, conheci um lugar que me abriu a cabeça. Eu tenho cliente lá que estão há 2, 3 anos e ainda não tiveram ROI, não tiveram retorno financeiro, mas tiveram tanta transformação de acesso e relacionamento que para ele fala, enquanto vocês existirem, vocês vão ter meu dinheiro aqui. Então, quando eu olho para esse tipo de comportamento, a própria peneira, o próprio rigor de entrada está na base. O membro que ele vai ali, naquele network banalizado, cartão de visita de todo jeito, tentar te vender. Oi, Mel, prazer, sou Vinícius. Mel, peraí, mas eu não sei nem quem você é, não sei da sua família, você não sabe nem quem eu sou, você já está querendo me vender goela abaixo, não deu certo aqui na Mel, eu já vou aqui. Esse cara, Mel, é muito louco de ver. Acaba sendo excluído. Expurgado, Mel. A comunidade expurga esse cara. É natural. A gente nunca, em 5 anos de comunidade, não existe um playbook de boas práticas. Eu nunca precisei me preocupar com isso, porque o cliente que ele está desalinhado conceitualmente com o nosso mantra, primeiro amigos, depois negócios, vida curta. Vida curta. Então, a curadoria é muito sobre a base. A base mesmo cura quem vai entrar e vai morrer rápido ou quem não vai nem entrar. Porque ele indica, né? Então, ele já sabe que ele tem aquele amigo dele que é vendedor nato, ele vai ali só para panfletar, esse cara ele nem fala do não vou trazer, porque não vai nem o cara trazer. Exatamente. Vai ser a laranja podre. Vai ser a laranja podre, isso daí, é muito sobre isso. Que bacana. E assim, não se faz nada sozinho, né? Você tem seu braço direito aí que vive perguntando... isso aí, é minha sombra ali. É tua sombra, vai para tudo quanto é canto, então, para te ajudar em tudo. Tudo. Eu falo isso para todo mundo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A resenha não seria nada do que ela é hoje se eu não tivesse as pessoas que eu tenho comigo.
O meu time é muito, eu me orgulho de falar disso, ele é muito comprado com isso. Ele é muito comprado não com o Vini, também, mas comprado com um conceito. Então, assim, independente do movimento, às vezes são movimentos amargos, às vezes são movimentos de celebração, independente do motivo, eles são muito fechados. Então, a resenha não seria o que ela é hoje, e eu não seria o que eu sou hoje como empresário da resenha se eu não tivesse esse time por trás de mim. Então, eu tenho pessoas como a Ju e a Bruna, que você conheceu aqui hoje, que são que completam, são as pecinhas que completam esse negócio, sabe? Então, a gente tem uma galera que eu sei, que eu tô aqui agora batendo esse papo com você e a empresa tá rodando. Eu sei que ela tá rodando no melhor. Tá perfeito? Não sei, mas no melhor que pode ser entregue, tanto para atendimento, quanto para entrega, quanto para planejamento de coisas, porque são pessoas que estão ali compradaças com o negócio. Não, muito bacana você comentar isso, porque assim, a empresa, né, quando ela é bem gerida, se você falta, ela continua rodando. Ela continua rodando. Então, né, isso é um mérito aí que você conquistou, que vocês conquistaram, porque é difícil isso, né? E tem gente que não consegue sair porque, não, se a empresa, né, não vou vender, enfim, qual seja a dor ali do mercado e do segmento. Mas é importante a gente conseguir delegar a ponto de que se a gente precisar sair uns diazinhos, né, sair um pouquinho, o negócio continua rodando. Esses dias, Mel, eu conversei com uma pessoa que não trabalha mais com a gente, já trabalhou com a gente, saiu no ano passado, e aí eu falei, viu, se você precisar desse tipo de ajuda, eu te ajudo. Não, mas você me ajuda mesmo? Eu falei, por que não? O meu mantra é que eu preciso me relacionar através de pessoas que eu ainda nem sou amigo, mas vou virar. Você já é meu amigo, por que diabos eu não te ajudaria? Então, assim, não adianta nada eu ter isso no horário comercial e se na minha vida eu não carregar isso, sabe? Então, eu não tenho... Todas as pessoas que passaram pela resenha, cliente, fornecedor e prestador de serviço, eu busco uma relação impecável com eles. Eu jamais falaria isso publicamente aqui se eu tivesse rabo preso com um ou com outro. Eu tenho relação extremamente blindada com todo mundo que já passou pela resenha. Por quê? Não adianta eu acreditar e pregar algo se eu, na prática, eu faço algo completamente diferente. Então é muito sobre isso. Quando a gente fala que minha empresa é uma empresa de relacionamento, de relações leves, né, que se tornam coisas grandes e rentáveis e volumosas, eu preciso ser esse cara no meu dia a dia. Então eu sou um cara de pessoas. Eu preciso ser um cara de pessoas, senão não faz sentido. E o que você tem visto nas empresas que participam aí com vocês, né, do Resenha? O que não pode faltar num business para ter longa vida? Mel, o que a gente vê são erros muito... a gente já passou ontem, até eu fiz essa contagem com o Edu, que é o meu sócio. Ontem a gente passou foi o board de número 66, eu acho, 65. São 65 empresas diferentes que a gente já ouviu e já direcionou, tanto nós quanto outros executivos, né, as direcionaram. E a gente percebe que existem problemas de ordem muito natural, e às vezes são segmentos diferentes, são tamanhos diferentes, mas são problemas muito pontuais, recorrentes, que é centralização, aquela tendência, né? Porque hoje muito fala sobre a empresa ela tem que ser o espelho do dono, a empresa é o founder-led growth, né? A empresa ela precisa seguir, eu acho animal isso, e eu estou tentando correr atrás desse hype na resenha, mas quando você olha da porta para fora é bonito de ver. Grandes empresas que você nem sabe mais se é o Adib ou se é a CIMED, se é a Luiza Trajano ou Magalu, se confundem. Eu acho fantástico. Mas quando eu olho para a aplicabilidade disso no dia a dia, existe alguns parênteses ali que eu preciso fazer esse exercício. Então, assim, eu preciso descentralizar muita coisa, eu preciso deixar voar, eu preciso deixar que o time erre, eu preciso ter deixar de ter, aliás, aquela agonia de que, meu Deus do céu, vai dar tudo errado porque isso tem que estar na minha mão. E quando você começa a ouvir essas pessoas se abrirem, o caso de ontem foi clássico sobre isso. É uma pessoa fantástica, profissional, é um artista, inclusive. Mas a empresa inteira está na mão dele. Aí ontem fizeram uma pergunta para ele, se você quebrar a mão... Aí ele falou, meu, não pensei nisso. Eu falei, pois então. É um médico, né? É estético. Então, você criou um negócio de 40 funcionários com faturamento milionário que ele está enraizado na sua persona. Então, assim, quando que você vai começar a delegar? Se o portão quebra, vão ter que te ligar para você chamar alguém para arrumar, uma empresa que já está num outro tamanho. Então, quando você começa a ouvir dores muito parecidas, qual que é ao concurso? Qual que aparece sempre ou em primeiro lugar? Centralização. Não. O negócio, geralmente, né, a vida, né, do empresário, do empreendedor, começa muito pequeno, ele é lá um mesinho, sozinho, ele presta serviço para alguém, aí ele pega mais um, mais dois, começa a crescer, só que ele ainda está pegado naquele começo. Mas aquilo ali só deu certo porque eu pus a minha mão, porque eu fiz do meu jeito. Então,
deixa Daí voar. você tem que fazer aquelas quebras de verdades absolutas que a gente comentou. É isso. É falar, ouvir e entender que tem coisas que a gente precisa interromper. Pro bem, o seu bem pessoal, pro bem do teu negócio, da sua saúde no PJ e no PF, você precisa abrir mão de algumas coisas. E no teu pessoal, ou melhor, e no pessoal, o que você acha que é essencial para ter uma vida mais leve, mais feliz e abundante? Mel, eu sou aquela pessoa que eu sou muito leve, sabe? E as pessoas que se relacionam mais de perto comigo me perguntam, mas peraí, mas conversando com você assim, convivendo com você, não parece que você tem problema. Porque assim, eu sempre fui, desde pequeno, desde assim, uma pessoa muito expansiva. Gosto muito de... Eu não sou aquele cara que vai puxar assunto no mercado, mas quando eu tô com os meus, eu sou aquele cara da piada muitas vezes desnecessária, no timing sem graça, errado. da piada sem graça. A piada sem graça, as meninas estão aqui que não me deixam mentir. Eu sou esse cara. Mas eu sou esse cara que ele é muito... Eu tento fazer com que todo mundo fique leve. Uhum. Então, eu acho que quando a gente olha para a vida pessoal, se eu tivesse que, né? Quem sou eu aqui para direcionar alguém a algo? Seja leve. Veja as coisas com leveza. Tá? É tudo muito ferro e fogo. É importante, né? O boleto, você não consegue pagar um boleto com leveza. Não, você ter os pés no chão é importante, mas ter um olhar... Ter um olhar, beleza, mas, pô, tá acabando o mundo aqui. Eu perder a minha sanidade mental vai resolver esse problema? Não vai. Então vamos ter a sanidade para procurarmos a solução desse problema. Então, é muito bonito, né? Quando até eu me ouço falando sobre isso, mas pôr isso em prática é um exercício que eu devo fazer desde sempre. Eu acho que não é algo que me foi ensinado, deve ter vindo de fábrica, que às vezes eu vejo pessoas batendo cabeça, como se fala, meu Deus do céu, você tá 3 dias sem dormir, você tá com gastrite. Que isso vai fazer com que o problema não vai resolver teu problema. Mas aí a pessoa fala, mas é muito fácil você falar, eu não posso ser tão maluco de achar que a pessoa escolheu aquele sofrimento. Então, tente exercitar a leveza. Eu acho que é muito sobre isso. É isso. E tem mais alguma mensagem, algo que você queira deixar aí para quem está nos vendo, nos ouvindo? Tem. Eu quero falar, Mel, sem falar de comunidade, da minha comunidade. Eu quero falar muito sobre ambientes. Eu acho que os ambientes, eles mudam o jogo de qualquer pessoa. Tanto no pessoal, quanto na vida profissional. Então, às vezes, você está naquele ambiente que você, desde pequeno, frequenta as mesmas rodas de amigos. Eu não estou falando para você abandonar teu amigo, para você virar cara pro teu amigo, mas procure novos amigos. Procure novos lugares. Eu conheci a Mel assim, por exemplo. Eu fui para Miami, não tinha a pretensão nenhuma de conhecer a Mel, fui para Miami com outro objetivo, nos esbarramos, conversamos, depois nos esbarramos de novo, e aí a gente foi se aproximando mais. Eu não imaginei que um dia conheceria a Mel para essa finalidade que nasceu desse papo. Então, se eu não estou aberto, a vida tem que ser uma eterna antena, né? Um radarzão pegando tudo. Se eu estiver fazendo as mesmas coisas, sempre iguais, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, a probabilidade de eu esbarrar numa Mel, de eu esbarrar em alguém que possa mudar o jogo do meu negócio ou da minha vida pessoal, ela beira o nada. Então, busque outros ambientes. Se for na resenha, melhor ainda, jabazinho feito. Mas se não for na resenha, o conselho é o mesmo. Procure outros ambientes, procure outras pessoas e não se desfaça das antigas. Às vezes as pessoas ouvem eu falar sobre isso, então você quer que eu vire aquele meu amigo de infância que foi meu vizinho? Não importa, continue com a relação com ele, mas vocês certamente estão em outras realidades de vida, de maturidade, de negócio, de pessoas. Continue falando com ele do Corinthians, mas vai procurar outras pessoas para você falar e ouvir de outras coisas. Muda o jogo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Vini, gostaria de te agradecer. Eu que te agradeço pelo papo, amei. É um super prazer aqui ter você. Então, espero que vocês tenham gostado, anotado todos aí os insights que ele trouxe aí pra gente. Então é isso, maravilha. Obrigado. Gratidão. Amei o papo. Obrigado. Valeu.